Ainda falando sobre a soltura de José Dirceu, os efeitos em Brasília. Por imagens aqui no Jornal da Manhã, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia a todos. Esta decisão da segunda turma do Supremo já era esperada por aqui, né? O famoso precificado. Agora, o que surpreende e nos dá a exata ideia de que não há como analisar política longe dos fatos, né? É que a reação não foi tão gritante como a gente esperava. É claro que publicamente se falou que era um absurdo, que o José Dirceu é um condenado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro, né? E que, portanto, não teria como sair da cadeia neste momento, porque o histórico dele é de continuar cometendo crimes, né? Mas, olha, nos bastidores, isso dá um certo alívio, porque, no momento, vários outros partidos estão implicados nesta Operação Lava Jato e podem passar exatamente pelo que está passando, neste momento, o José Dirceu, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, que tinha aqueles ares ali de primeiro-ministro do governo Lula. Agora, nos bastidores se diz aqui, com muita clareza, de que a normalidade parece voltar ao judiciário. Entendem que alguns parlamentares de que a coisa estava certinha demais. Parecia até combinação entre Ministério Público e juiz. O que o Ministério Público pede, o juiz determina. E que, neste caso, houve ali aquela quebra tradicional, o debate inicial entre Ministério Público, defesa e a decisão judicial. O que eu sei é que o ministro Gilmar Mendes ficou mesmo irritado e tentou convencer outros ministros do Supremo Tribunal Federal de que o Ministério Público Federal teria exagerado ao apresentar aquela denúncia nova contra José Dirceu de uma forma antecipada, segundo confirmaram os próprios procuradores, exatamente para pressionar o Supremo Tribunal Federal. O histórico deste tribunal por aqui, Tiago, mostra que ele odeia sofrer qualquer tipo de pressão explícita. Professor Vila, deixa eu só passar uma informação aqui para os nossos ouvintes. Até agora são 90 pessoas condenadas em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro desde o começo da Lava Jato, deflagrada em março de 2014. E entre os nomes estão Antônio Pallotti, Renato Duque, Jorge Zelada, João Vacari Neto e Marcelo Odebrecht, professor Vila. Sim, sim. Né? Eu só faria um pequeno comentário, Zé Maria, sobre que o STF não gosta de pressão. Explícita. Porque olha o que ocorre nos bastidores. É uma festa, né? Por exemplo, o Gilmar Mendes foi se encontrar em 2008, foi se encontrar no escritório de Nelson Jobim com Lula. Qual razão, né? E aí ele disse que teria sido chantageado pelo Lula, que disse para ele o seguinte: maneira aí no mensalão, porque senão vou falar das suas ligações com o senador Demóstenes Torres, né? Foi isso. E aí o Gilmar que era muito amigo do Lula, vale destacar, né? E as mulheres dos dois, tanto de um como ele, eram muito amigas, eles sempre saíam, etc. tal. A grande questão é que tem um clube em Brasília, né? Que o povo brasileiro não faz parte, quer dizer, um clube do andar de cima, da Praça dos Três Poderes. Eles se relacionam, vão nos mesmos restaurantes, nas mesmas festas, muitas vezes há casamentos entre eles. Nesse sentido, é uma oligarquia moderna, podre, me desculpe usar essa expressão, que não é muito educada, mas é uma oligarquia podre, e eles se relacionam entre eles. No fundo, todos são amigos, né? Eles não têm contradições antagônicas. A contradição antagônica, pensando hegelianamente, é a questão entre o povo brasileiro e essa elite dirigente. Aí antagonismo. Eles não servem para nós. Eles nos humilham, nos envergonham. Pois é, e é exatamente este clube, né, estes integrantes do chazinho das 5 daqui de Brasília, que entram agora em julgamento. É que a Lava Jato chegou às excelências, né, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O interessante é que, nesse caso, José Dirceu, há ali uma reação, o entendimento de que realmente é o primeiro revés da Operação Lava Jato, é a primeira vez que uma decisão é tomada aqui em nível superior contra as decisões do juiz Sérgio Moro e que isso pode definir ali uma tendência que já foi verificada na semana anterior, quando houve julgamento de outros integrantes da Operação Lava Jato que estavam sendo julgados, né? E é isso que acontece. Esse lado político da Lava Jato
já era esperado por aqui e todos ficavam se perguntando como é que isso ia se desenrolar no Supremo. E ali já afirmou ali o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, né? E o Lewandowski como o grupo da segunda turma que deve votar unido. Celso de Mello indo e voltando ali, transitando entre os dois lados. Só faço a restrição, Zé Maria, que essa divergência é a nível de análise do conceito de ordem pública na prisão preventiva. E o Quer dizer, não é decisão que anulou sentença. A sentença criminal continua intacta, não foi julgada, incólume, ainda não foi julgada, não chegou nem na segunda instância, que é Porto Alegre, chegará talvez ao Supremo, mas é um debate sobre a prisão preventiva. Exatamente isso. Não absolve José Dirceu, porque começa a dar a impressão que estão absolvendo José Dirceu. Não é verdade. Não é verdade, é o mesmo caso do goleiro Bruno, todo mundo sabe que José Dirceu vai voltar para a prisão, vai cumprir uma pena pesada, cumprir uma pena pesada, professor. Dizem aqui que ele vai praticamente morrer na cadeia, né? Ele vai ficar com mais de 60 anos de cadeia. Acontece como... Eu não tenho dó nenhuma, nem vingança, isso é justiça. Um criminoso como esse merece essa pena. Se vai morrer na prisão, morra na prisão. É um criminoso reincidente, que comete crimes desde os anos 60, traidor nacional, agente da Polícia Secreta Cubana, criou o Mensalão, participou do Petrolão. Não é vingança. Ele estimula o Rio de Janeiro. O que ocorreu no Rio, as pessoas estão estimuladas com a saída do Zé Dirceu. Solta o Marcola. Tá. Eu vou defender agora a bandeira, libertem Marcola. Porque é para liberar todo mundo. Né? Tem 221 mil brasileiros iguaizinhos ao Dirceu, presos provisórios. Mas o Dirceu é diferente. O debate, professor, é sobre a prisão preventiva. Claro. Não há aqui em Brasília quem discuta esta decisão comum na Lava Jato de prisão preventiva demorada e dizem aqui até infinita, né? É isso que está em debate e é a primeira decisão que coloca nas hostes oficiais o que já se fala muito nos bastidores. Por outro lado, aqui em Brasília, o presidente Michel Temer, que, como já dissemos há muito tempo, decidiu excluir, né, da atividade política esse julgamento Lava Jato e mandar em frente o governo. Claro. E esta decisão do presidente Michel Temer em abandonar aquele Michel Temer paz e amor e partir para o exigir fidelidade na esplanada dos ministérios, parece que deu certo. E, mais uma vez, a política tem que ser analisada num momento, né? Antes, a Dilma fazia a mesma coisa e era considerada como um governo de compra de votos e tal, mas só que agora o motivo desta negociação e da exigência da fidelidade é em nome do governo e não de interesses pessoais. É a reforma da Previdência, a reforma da legislação trabalhista que estão em jogo. Daí esse apoio ao presidente Michel Temer em exigir fidelidade da base governista. Olha, pela primeira vez eu vi que isso pegou bem aqui no Congresso Nacional, viu? Legal, acho que é importante. Queria destacar uma questão, Zé, por favor, que é a questão seguinte. Nós discutimos aqui, e eu falei que eu acreditava mais no Coelhinho de Páscoa, que o Tribunal Superior Eleitoral, em 4 sessões, ia julgar o processo referente do PSDB, referente às eleições de 2014, né? Esqueceram, acabou, ninguém mais falou no assunto. Inclusive o presidente da corte, do TSE, ficou 3 semanas na Europa, foi fiscalizar as eleições na França. Eu sugiro fiscalizar as eleições no Congo. Aí é legal, vai no Congo, ministro, vai ver como é bom. Então, a coisa toda é uma farsa. Há um grande acordão em Brasília. Ministro do Supremo participa, eles não querem saber da Constituição, das leis. Eles não me enganam, não enganam a mim, não enganam ninguém, claro. Eles estão aí com as leis, eles querem manter o clube. E o cidadão brasileiro atrapalha. A nossa fiscalização atrapalha. O sonho deles é não transmitir sessões do STF, não nos ouvir e ficar de eterno lá. Eles não querem saber. É como nós fôssemos, como se fosse na Índia, fosse uma sociedade de castas.
como se fosse uma sociedade de castas. Eles estão numa casta superior, ad eterno, e nós vamos ser subcidadãos. Não podemos nem ser tocados. É isso, no fundo é isso. Nós não temos só de classes, de mobilidade social, é só de castas. E os ministros do Supremo humilharam os brasileiros e vão libertar depois Palocci, vão anular os julgamentos da Lava Jato, registrem aí, é uma grande conspiração, mas o povo não vai assistir isso calado, e isso que eles precisam entender, a revolta é grande, nas redes sociais é claro, ninguém suporta mais ser enganado, eu não quero ser subcidadão, eu não lutei a vida inteira para ouvir Gilmar Mendes fazer o que faz, não. Eu trabalhei pra diabo, Zé Maria. O Gilmar Mendes não vai pisar na minha consciência. Nem que Lacaio manda recorte do que eu falo. Não pisa na minha consciência. Na minha consciência, não. Para fechar, Zé, o tempo acabou. Pois é, como diria Belchior, né, eles venceram e o sinal está fechado para nós. Então, o presidente Michel Temer domina o tempo exato deste julgamento no TSE e a estratégia é colocar para votação quando houver a maioria do plenário para separar Dilma do Michel Temer. Muito obrigado, bom dia a todos.